Crescendo quando menina, sempre me disseram para ser cautelosa. Não importava se eu estava indo para o shopping ou saindo do trabalho. Sempre fiquei de olho em alguém agindo de forma estranha ou fora do comum. Embora nada tenha acontecido comigo enquanto fazia essas tarefas diárias, a ideia assustadora de ser sequestrado ou coisa pior sempre esteve na minha mente. Desde que eu tinha cerca de 16 anos, carrego pelo menos um canivete onde quer que eu vá, só para garantir. Minha mãe foi quem incutiu essa paranoia em mim. Não estou dizendo que não gostei. Tenho certeza que isso me salvou algumas vezes, sem que eu percebesse. Mas não posso ir a lugar nenhum agora sem ver um predador em potencial. Não são apenas os homens. Penso assim tanto em homens quanto em mulheres, graças à internet. Abastecer à noite era algo que eu fazia com frequência, o que basicamente ia contra tudo que me ensinaram. Mas às vezes eu esquecia de abastecer no início do dia e simplesmente não tinha outra escolha. A noite passada foi uma daquelas noites. Eu estava perto de um tanque vazio e tinha dinheiro para enchê-lo. Então decidi ir até encher. Por alguma razão, a bomba estava muito lenta, mas eu não estava com muita pressa. Eu apenas sentei na lateral do caminhão, observando o preço na tela subir cada vez mais. Havia uma leve brisa e o ar estava frio. Destranquei a caminhonete e peguei meu moletom no banco de trás, tomando cuidado para não virar totalmente as costas para o estacionamento vazio. Assim que fechei a porta, mal consegui ver meu reflexo na janela traseira. Mas não fui só eu no reflexo. Com meu canivete na mão, voltei-me para a bomba. Não muito longe, talvez a cerca de 1,80 m, estava um homem. Ele parecia normal, mas também um pouco estranho, pode-se dizer. Não por uma pessoa, mas pelos elementos. Suas roupas estavam rasgadas e sujas, e seu cabelo estava caído na cabeça. Fora isso, ele parecia qualquer outro cara, apenas próximo demais de uma adolescente para se sentir confortável. "Posso ajudar?" Eu perguntei, mantendo uma cara séria. Eu não queria sorrir ou parecer muito amigável. "Tem algum dinheiro?" Ele me deu um leve sorriso. Apenas o suficiente para mostrar seus dentes escuros e podres. Tentei não reagir. Só porque eu não queria parecer amigável, não significa que também quisesse parecer rude. "Não, eu não tenho. Estou usando o que resta do que tenho para preencher", respondi. Eu tinha algumas contas sobrando na minha caminhonete, mas para ser sincero, nunca dei dinheiro a moradores de rua. Parece duro, tenho certeza, mas é melhor manter distância. Você nunca sabe como eles podem reagir dependendo do que você lhes dá. Além disso, eu não queria virar as costas para esse cara para tirar alguma coisa do carro. "Entendo. Desculpe incomodá-lo, então." Ele respondeu. Achei que depois disso ele iria embora. Talvez ele tentasse encontrar uma área mais movimentada e com mais pessoas para conseguir dinheiro. Mas ele não se moveu, nem piscou. Ele apenas ficou lá, olhando para mim. Eu apenas olhei de volta. Provavelmente mantivemos contato visual por uns bons 10 segundos, antes que ele decidisse se virar e voltar para o lugar de onde veio. Ele mancava levemente na perna esquerda e eu podia ver as solas dos sapatos raspando. Comecei a me perguntar se deveria apenas ter dado o troco a ele. A bomba finalmente terminou, depois do que pareceu uma eternidade de espera, e eu a coloquei de volta no lugar. Nesse momento me senti inquieto e meio tenso. Ele não parecia perigoso, mas o fato de eu não conseguir ver para onde o homem foi me deixou desconfortável. Na verdade,
Eu realmente não conseguia ver nada. As duas luzes da rua e algumas lâmpadas piscando perto da frente do posto de gasolina não me deram muito o que fazer, e perceber isso só me deixou mais assustado. Tive a sensação de que precisava entrar no carro, e rápido. Pulei no banco da frente, tranquei as portas do carro e verifiquei a traseira para ter certeza de que não havia ninguém lá atrás. Vazio, graças a Deus. Virei-me para encarar o para-brisa e literalmente quase congelei. O homem estava de volta, mas não estava sozinho. Ao lado dele, a menos de meio metro da frente da minha caminhonete, estava uma mulher. Ela era pequena, talvez desnutrida e subnutrida, e tinha o sorriso mais assustador no rosto que eu já vi. Seus dentes eram piores que os do homem, embora não houvesse muitos em sua boca para ver. Presumi que eles não eram apenas moradores de rua, mas também usavam algum tipo de droga. Isso explicaria não apenas o comportamento estranho que eu estava testemunhando, mas também a aparência deles. Eu mal conseguia segurar a chave nas mãos de tanto tremer. Mas consegui ligar a caminhonete, acendi os faróis e buzinei para a dupla. Nada. Eles não se moveram. Eles não tentaram conversar. Eles apenas tinham os mesmos sorrisos em seus rostos, ameaçadores e sinistros. Meu coração disparou. Ao mudar a marcha para ré, vi a mulher segurando algo na minha periferia. Eu estava quase com muito medo de olhar e, honestamente, gostaria de nunca ter feito isso. O nariz na cabeça da garota que ela segurava estava faltando. Não parecia uma decomposição natural. Nem perto disso. A pele rasgada rodeava o que presumi ser cartilagem quebrada, e pude perceber que seu nariz foi arrancado com uma mordida. Suas órbitas oculares eram ocas, e só Deus sabe o que fizeram com seus globos oculares. Congelado de medo, tudo o que pude fazer foi observar enquanto ela arrancava os dentes da cabeça sem vida da menina, colocando-os um por um na própria boca. O homem apenas ficou parado e observou-a, sem desviar o olhar dela. Nesse ponto, eu estava prestes a vomitar, mas também não conseguia desviar o olhar. Eu sabia que precisava de ajuda. Peguei meu telefone sem desviar o olhar do casal e chamei a polícia, dando ré na minha caminhonete e pegando a estrada no processo. Quando me perguntaram qual era a emergência, eu estava histérica, com lágrimas escorrendo do meu rosto. Duvido que eles pudessem entender muito do que eu estava dizendo, mas pelo menos conseguiram a localização, e isso era tudo que importava. Não tenho muita certeza do que aconteceu depois disso. Na verdade, não forneci nenhuma informação identificável sobre mim. Apenas o que poderia explicar ao despachante sobre o que vi. O que eu gostaria de não ter visto. Desde então, tive um pesadelo com isso todas as noites. Tive meus próprios dentes arrancados. Vi a mulher olhando para mim pela janela com um sorriso assustador. E pensei que estava acordando com o homem no meu quarto, me observando dormir. Não sei se isso é algo que algum dia vou superar, se ao menos eu pudesse esquecer. Mas de uma coisa tenho certeza agora. Só vou abastecer quando o sol nascer, nunca mais durante a noite. Eu estava descendo de Montana, a caminho de visitar a família no Colorado. Foi cerca de 6 horas de viagem,
que comecei a me arrepender da minha decisão. Uma viagem de quase 13 horas sozinho é muito diferente de uma experiência agradável. Quando desgrudei minhas costas do banco do motorista e comecei a abastecer meu carro, não fazia ideia em que estado eu estava, nem mesmo sabia em que cidade eu estava. Meu melhor palpite era em algum lugar no Wyoming. Tudo o que eu sabia é que queria encher o tanque e encontrar um hotel, porque estava quase dormindo ao volante. Enquanto abastecia meu tanque, o outro carro saiu. De repente, fiquei sozinha com o frentista cochilando e a vasta escuridão ao nosso redor. As luzes fluorescentes piscando brilhavam acima, mas faziam pouco para iluminar a vegetação ao redor. Além do zumbido fraco das luzes, tudo estava quieto. Era um tipo de silêncio desconfortável, do tipo que você espera que seja quebrado de repente por algum tipo de susto. Mordi o lábio e olhei ao redor, mas a noite escura não oferecia sinal de nada sinistro, além de si mesma. Era um pouco quieto demais para o meu gosto. Então peguei meu celular e liguei a música. Graças a Deus eu tinha tido a premonição de comprar um carregador de carro. Não faço ideia do que faria se não tivesse um podcast para ouvir enquanto dirigia. Rapidamente, para abafar o silêncio, liguei uma música. Isso acalmou meus nervos por um tempo e voltei minha atenção para a bomba. Os números marcavam em um ritmo dolorosamente lento, praticamente 1 centavo por segundo. Dei um tapa na lateral da bomba 2 vezes, da maneira muito útil que sempre faz as máquinas se moverem mais rápido, mas ela manteve o ritmo da mesma forma. Enquanto bufava e ficava ali impacientemente, só querendo dormir, senti algo em mim. Não como um inseto, mas como olhos na nuca, como se alguém estivesse me observando. Virei-me e olhei em direção à loja de conveniência, esperando ver o funcionário espaçando na minha direção. Mas, para minha surpresa, ele agora estava completamente desmaiado. Sua cabeça estava apoiada em uma caixa. Ainda assim, aquela sensação estava lá. Varri a área ao redor, mas estava completamente sozinha. Nenhum outro carro estava estacionado no posto. Tentei ignorar. Era tarde, estava escuro, e eu era uma mulher desarmada sozinha em um lugar sem testemunhas. Eu estava apenas sendo paranoica. Isso não significava que eu queria ficar por perto, no entanto. Verifiquei a bomba, mas ela mal estava pela metade. Uma parte de mim sentia que essa coisa estava indo devagar de propósito, só para me irritar. Sem entusiasmo, chutei a roda do meu carro para desabafar a frustração, mas só conseguia arranhar a ponta da minha bota. Aquela sensação de ser observada ainda roía meu pescoço, e eu não queria nada mais do que sair dali o mais rápido que pudesse. Ainda assim, eu precisava de gasolina, e encher o tanque agora significava que eu poderia recomeçar minha jornada mais cedo no dia seguinte. Foi mais ou menos nessa hora, enquanto eu estava parada ao lado do motorista aberto do meu carro, que percebi que minha música tinha parado. Peguei meu celular e ele me mostrou sonolentamente que a energia tinha ido embora. Conectei-o ao carregador, subindo desajeitadamente pela metade do assento para fazer isso. Levei um bom minuto para realmente encontrá-lo na bagunça de sacolas de fast food e malas abertas que era meu banco da frente. Empurrei o carregador e voltei a sair. Foi pela janela do meu banco do passageiro que vi. Havia um veado parado na beira do estacionamento. Era um veado grande, com uma galhada que faria um caçador babar. Ele ficou ali, apenas me olhando da beira do estacionamento. Ei, amigo, você está me observando? Antes que você pergunte, sim, eu falei com ele. Era um animal bonito, com uma
e eu sou uma humana fraca que tem um fraco por qualquer coisa peluda. Desculpe, amigo, mas eu não tenho comida para você. O veado inclinou a cabeça para o lado e manteve o olhar fixo em mim. Eu apenas resmunguei e ignorei. Em casa, eu tinha o mau hábito de alimentar animais da minha varanda. Se eu tivesse alguma comida, então, provavelmente teria oferecido ao veado, mas a sorte dele não era muito boa, então voltei a pressionar a bomba de gasolina. Vi o veado dar alguns passos hesitantes para mais perto. Olhei para cima, pronta para falar com ele novamente, quando algo me parou. Ele se movia lentamente, mas não era isso que me incomodava. Eu congelei, olhando para ele por cima do meu carro. No início não conseguia entender o que era tão perturbador nele. Ele andava com passos lentos e deliberados, com a cabeça baixa em direção ao chão. Me lembrou da maneira como os humanos se movem quando andam de quatro. Então, me ocorreu. Ele não estava apenas curioso sobre mim. Ele estava me caçando. À noite, no escuro, algumas pessoas tendem a ficar um pouco nervosas. Admito que sou uma dessas pessoas. Naquele momento, no entanto, eu senti como se não pudesse me mover rápido o suficiente. Pode ter sido irracional. Eu sabia que era irracional enquanto estava fazendo isso, mas puxei a bomba do meu carro e fechei a válvula o mais rápido que meus dedos apavorados conseguiram. Veados não caçam pessoas. Veados são herbívoros. Eu sabia disso. Mas não havia dúvida na minha mente de que aquela criatura estava me caçando e eu não conseguia entrar no meu carro rápido o suficiente. Eu me esgueirei para o banco do motorista e bati a porta com força, tentando ao mesmo tempo dar partida no carro. Cinto de segurança, seja o que for. Olhei para cima pela janela, só para ver que ele tinha se aproximado. Ele estava sob as luzes do posto de gasolina agora, e eu podia vê-lo claramente. O que eu tinha pensado ser um veado definitivamente não era um veado. Ele parecia um veado, sim, mas havia algo indescritivelmente perturbador. É difícil colocar em palavras. Ele tinha a forma de um veado, mas parecia que tinha sido dobrado para aquela forma. Seus ossos se curvavam de forma anormal. Ele tinha uma juba fina e desgrenhada de cabelo preto, esfregando em sua espinha, e suas patas pareciam nodosas e mastigadas. Seus olhos estavam na frente de seu crânio. Mais importante, eles eram humanos. Finalmente girei a chave na ignição e o carro deu partida. Puxei a embreagem com força e pisei no acelerador. Não me importava se rasgasse meus pneus. Meu coração estava na garganta e eu precisava sair dali o mais rápido possível. Enquanto acelerava, dei uma olhada rápida no espelho retrovisor. Ele ficou me observando, a cabeça ainda inclinada em um ângulo anormal. Seus lábios se abriram lentamente, curvando-se para cima, revelando dentes amarelos muito grandes. Ele estava sorrindo. Foi uma das noites mais assustadoras da minha vida.